Bom, então vamos dar início. Breve recordação do que a gente viu na aula 1. Nós vimos que Deus criou todas as coisas do nada, né? Ex nihilo, isso que significa do nada. E depois que Deus cria, ordena todo o universo, organiza o planeta para receber a vida, ele cria Adão e Eva, coloca eles para trabalhar, para cultivar o jardim, eles desobedecem, e há a queda. Essa é a segunda palavra daquelas três: criação, queda e redenção, que resume toda a Bíblia, né? E aí, com a queda, há a separação de Deus, né? O homem morre espiritualmente e a partir daí na Bíblia começa todo o processo de redenção. Então Deus começa a formar um povo para dar a luz ao Messias, que viria pisar a cabeça da serpente, que já estava planejado e profetizado lá em Gênesis 3,15. Então Deus cobre Adão e Eva ao primeiro sacrifício, apontando para Jesus, né? Tudo na Bíblia aponta para Jesus, desde o Antigo Testamento até o Novo. E aí Adão e Eva, depois que saem do paraíso, né, expulsos por causa do pecado, eles começam a se reproduzir. Depois de várias gerações, chega Noé. E aí a corrupção humana estava muito grande, Deus traz o dilúvio, mata todas as pessoas, sobra apenas Noé e sua família. E aí começa o repovoamento. E aí depois o próximo evento importante é a Torre de Babel. Esses povos querem ser famosos e Deus confunde as línguas deles. E aí, a partir daí eles se separam e vão formando as nações. Depois de várias gerações, chega um homem chamado Abraão. Deus escolhe Abraão para formar o povo de Israel que viria Jesus. E aí Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó, Deus muda o nome dele para Israel. Israel tem 12 filhos, um deles é José, e um deles também vai ser Judá, de qual vai vir Jesus, né? Vai vir Davi e depois Jesus, depois de várias e várias gerações. Então José é vendido para o Egito, aí que eles começam a ir para o Egito, e eles ficam lá 400 anos cativos, e aí Deus levanta Moisés para libertá-los do Egito. Depois que Moisés liberta eles do Egito, leva eles para a terra prometida. Foi aqui que a gente parou na última aula. Então, Moisés leva o povo até na terra, 90 dias de caminhada. Lá o povo se torna incrédulo, desanima, e aí Deus faz com que esse povo volte e caminhe 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, até morrer toda aquela geração que duvidou de Deus. Então, Deus chama Josué para entrar na terra prometida. Aí sim, o povo para de ser nômade, para de caminhar no deserto, e a partir de Josué, eles entram na terra prometida. Há aquele massacre, né? Deus executa juízo naqueles povos que ele tinha profetizado desde a época de Abraão. Porém, na sua misericórdia, Deus esperou 400 anos esse povo se arrepender, porque eles praticavam coisas abomináveis a Deus, idolatria, eles queimavam seus filhos em oferenda aos deuses. Então Deus, através do povo de Israel, executa juízo na vida desses povos. E Deus mata todos eles através da espada de Josué e dos israelitas, né? Então os israelitas tomam posse da terra prometida e inicia-se um período de teocracia de Israel, ou seja, teo é Deus, né? Cracia é sistema de governo. Então, um sistema de governo governado por Deus. Aí inicia-se um período de idas e vindas na história do povo de Israel. Então, eles tomam posse da terra e surge o período dos juízes. Esse aqui é um dos mais famosos, né? O Sansão. E o que era o período dos juízes? Não havia rei em Israel ainda, era o período dos juízes, ou seja, o povo estava em prosperidade financeira e de paz. Aí o povo, o que acontecia? O povo se desviava. Quando o povo se desviava, Deus entregava eles nas mãos dos inimigos. E aí o povo sofria nas mãos dos inimigos, porque o ser humano, por causa do pecado, a maioria das coisas a gente só aprende pela dor, não pelo amor, infelizmente. Nós somos cabeça dura, né? Então, Deus deixa ou levanta inimigos para subjugar Israel. Aí o povo passa vários anos sobre esse jugo
E então eles se arrependem mais uma vez, pedem a Deus libertação, Deus levanta um juiz e esse juiz libertava o povo das mãos dos inimigos. Então foram vários juízes, mais de 10. Foram 16, se não me engano, o total de juízes. E esses juízes libertavam o povo. Aí começava o ciclo novamente. Vinha paz, vinha prosperidade financeira, o povo se desviava. E aí eles eram subjugados, Deus levantava os inimigos, e então eles se arrependiam. E o livro de Juízes é todo esse ciclo de arrependimento. E aí Deus levantava um juiz, libertava eles, vinha a paz, vinha a prosperidade, eles se desviavam novamente depois de alguns anos, e aí de uma outra geração, Deus subjugava eles novamente e assim sucessivamente. Então foi uma época muito, foi um período muito conturbado na vida dos israelitas, né? Ocorreram eventos muito cruéis nesse momento, a ponto de uma concubina, né, de uma serva ser estuprada em praça pública, e aí o servo dela, o dono dessa escrava, esquarteja ela, corta um pedaço de cada parte dela e envia para as 12 tribos, mostrando o tamanho da perversidade que tinha acontecido em Israel. Então, era um Deus que a Bíblia diz que cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Não tinha rei, não tinha juiz, né? E o povo estava afastado de Deus, muitas vezes. Então, reinava o caos. Depois desse longo período dos juízes, vem o período do Reino Unido, ou seja, o povo pede um rei. O povo vê as nações vizinhas, vê que eles têm reis, e aí o povo pede a Samuel, o profeta Samuel da época, um rei, assim como as outras nações tinham. E aí Samuel fica triste, Deus fala com eles, não Samuel, com ele, né? Pode ficar tranquilo, eles rejeitaram a mim, não você. Então pode dar um rei para eles, mas mostra a eles que o rei vai subjugá-los, vai oprimi-los, vai fazer com eles coisas que eu como rei não faço, porque o meu jugo é suave, né, como Jesus disse. E aí eles mesmo assim decidem querer, eles querem um rei, e o primeiro rei que Deus institui é Saul. Para quê, gente? Olha que interessante. O povo, eles queriam um rei para que o rei lutasse as batalhas na frente deles. Então eles queriam alguém forte, corajoso, destemido, né? Todas as características de um rei que eles tinham, características humanas. Então Deus levanta um rei como eles queriam. Saul era um homem forte, um guerreiro, um homem muito alto, forte, valente. Porém, ele não tinha. Ele começou muito bem, mas ele se desviou muito rápido do caminho. Ele não obedeceu a Deus. Ele se perdeu em meio ao poder, à riqueza e foi um péssimo rei para Israel. Então ele reina 40 anos. Então o Reino Unido dura 120 anos. Ou seja, por que é Reino Unido? Porque todas as 12 tribos estão unidas. Houveram períodos de pequenas divisões, tanto no início do reinado de Davi, algumas tribos seguiam uns descendentes de Saul. Houve muita conturbação, mas no geral o reino estava unido ainda. As 12 tribos serviam os seus reis, as 12 tribos juntas, né? As 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó, né? Que virou o nome Israel. Então Saul reina 40 anos e aí ele se desvia e Deus rejeita ele e institui Davi como rei depois de Saul. Davi reina 40 anos também. O reinado de Saul foi basicamente guerras. Ele guerreou muito com os filisteus. E Davi era o principal guerreiro de Saul, né? Depois Davi é instituído rei e o reinado de Davi é marcado por uma relativa paz. Ele teve muitas guerras também, mas foi menos que Saul. Porém, ele teve muita guerra, tanto que quando ele vai querer construir o templo, Deus fala com ele: não, você matou muita gente, você foi um homem de guerra, mas ele matou muita gente também durante o reinado de Saul.
E, e então Deus não permite que ele construa o templo. E aí depois de Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele teve os seus erros, né? Porém a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque diferente de Saul, ele se arrependia. Saul não se arrependia. Davi tinha essa característica, ele acaba de pecar com Batseba, ele mata o marido dela, e aí quando ele é confrontado pelo profeta Natan, ele se arrepende. Então, o arrependimento é a marca de um verdadeiro cristão, né? Mas quando peca por acaso, por tropeço, não peca por querer pecar, né? Não por essa obstinação. E aí Davi tem um filho chamado Salomão, e ele institui Salomão como seu herdeiro no trono. E o reinado de Salomão vai ser caracterizado pela total paz, né? Salomão não há guerra com nenhuma nação de Israel. Aqui já houve muitas guerras nesses dois reinados. E Salomão tem aquela famosa passagem quando Deus pergunta a ele o que ele queria e ele pede sabedoria. E Deus diz a ele: uma vez que você não quis riqueza, poder, a morte dos seus inimigos, eu vou te dar a sabedoria que você pediu, mas também vou te dar fama e riqueza. Né? Então, foi um dos reis mais ricos, foi o rei mais rico da sua época, o homem mais rico da sua época. Deus confiou muito recurso na mão de Salomão e ele tinha muita coisa para fazer, né? Ele tinha um povo para cuidar e tinha um templo e um palácio para construir. Então ele precisava de muito recurso de fato. Então esse é o Reino Unido, 120 anos de Reino Unido. E aí, depois de Salomão, o filho dele chama Roboão, e o filho dele começa a oprimir o povo. Aí surge o momento do reino dividido. Roboão, que é filho de Salomão, começa a oprimir o povo mais do que Salomão oprimia, e aí o povo se revolta. Aí acontece a divisão dos reinos. Ó. Vem o reino do norte, com 10 tribos, com a capital em Samaria. Vamos ver se dá para ver aqui. Israel, aqui ó, Samaria, reino do norte, e 10 tribos das 12 seguem Jeroboão. Jeroboão foi o outro homem que dividiu, né? Roboão, que era o filho de Salomão, ele habita aqui o reino do sul, com a capital lá em Judá, e 2 tribos seguem ele, Judá e Benjamim, se não me engano. As outras 10 tribos seguem um outro homem chamado Jeroboão, no reino do norte. Então aqui inicia-se o período do reino dividido, ou seja, Roboão, filho de Salomão, reina no sul com 2 tribos, e Jeroboão reina no norte com 10 tribos. Então aqui, ó, essas são as 12 tribos. As 12 tribos, 10 delas seguem o reino do norte com Jeroboão e 2 delas seguem Roboão, que é filho de Salomão, no reino do sul. Então aqui inicia-se o período do reino dividido em Israel. E esse reino dividido vai durar. Ó, aqui nós estamos falando do ano. Aqui, ó, eu tenho na minha Bíblia, NVI, essa cronologia. Olha só que interessante. O reino dividido vai começar com Roboão no ano de 900 e vai durar até o ano 722, né, que é a primeira invasão que vai acontecer, o primeiro cativeiro que o Reino do Norte vai sofrer. Então Salomão reina até 930, de 930, na verdade, até 722, ou seja, mais de 200 anos de reino dividido, eles estão em uma relativa paz também. Eles têm algumas brigas entre eles, mas eles estão numa relativa paz também. E aqui o que marca esse período é a apostasia. Aqui surge a figura dos profetas. Esse é até o próximo slide. Ó. O que acontece? Quando esse povo se divide, eles
apostatam, eles abandonam a Deus. Então, existe uma sucessão no Reino do Norte, praticamente todos os reis são maus. E no Reino do Sul, existem alguns reis maus, existem alguns reis bons. Então começa-se a alternar a ascensão de um rei bom com a ascensão de um rei mau lá no Reino do Sul. E no Reino do Norte, todos os reis são maus. Então esses reis começam a fazer com que o povo fosse idólatra. Eles constroem altares, eles fazem coisas que Deus repugna. Então Deus começa a alertar o povo por meio dos profetas. Então os profetas surgem nesse período de forma mais intensa. Então tanto os profetas maiores, né, que são Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel, eles alertam o povo por o pecado deles. E a mensagem deles basicamente é o seguinte: olha, vocês estão em pecado, vocês estão fazendo o seu povo pecar, vocês reis, e vocês também o povo, né? Ele se dirige tanto aos reis quanto ao povo. E se vocês não se arrependerem, vocês vão sofrer o juízo de Deus. Deus vai mandar os inimigos e vocês vão ser levados ao cativeiro. Então essa é a mensagem principal dos profetas. Eles surgem nesse período do reino dividido, alertando os reis e o povo dos seus pecados, a mando de Deus, né? Deus chamava esses profetas. Então esses profetas que eu falei, os maiores, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, eles são os profetas maiores. Por quê? Porque eles escreveram mais, né? Não tem a ver com importância, tem a ver com a quantidade de coisas que eles escreveram. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, né? Ezequiel e Daniel são são 5 livros dos profetas maiores. Depois começam os profetas menores, Oséias, Abacuque, enfim, são aqueles livros pequenininhos, Joel, e são livros bem específicos, Amós, Obadias, Ageu. Esses profetas menores são livros menores e todos eles estão dentro de algum desse contexto, ou antes do exílio, ou durante o exílio, ou após o exílio. Então esse é o outro ponto aqui, ó, que são os exílios. Então de 930 até 722, Deus foi alertando os reis e o povo da sua maldade e eles não se arrependeram. E aí o que Deus fez? Levanta a Síria, que era um reino muito forte lá na época de Israel. Em 722, a Síria invade o reino do norte. A Síria invade esse reino aqui, ó. A Síria invade e leva eles todos cativos para a Síria. Então aqui acontece o primeiro cativeiro, né? O cativeiro assírio. E o reino do sul continua. Então, alguns profetas, tanto maiores quanto menores, ou eles estão aqui, ó, antes de 722, profetizando que o reino do norte iria ser invadido por uma nação, ou eles estão lá no reino do sul falando que eles iriam também enfrentar um exílio que ocorreu no ano 587. Então, no ano de 722, os assírios invadem o reino do norte. Aí passa-se 120, 140 e poucos anos, o reino do sul é invadido pela Babilônia. Aí surgem os profetas, como por exemplo, o mais famoso deles é Daniel. Daniel é um profeta que viveu o período do exílio da Babilônia. Então ele estava lá na Babilônia quando o faraó, o rei lá da Babilônia, né, faz aquele decreto influenciado por aquelas pessoas invejosas e pedem para ninguém orar, e ele ora e ele é enviado para a cova dos leões. Então Daniel, ele é um profeta maior que está inserido aqui nesse momento da história, dentro do período do exílio da Babilônia. Aquele evento também que ele não se prostra à imagem do rei, né? E ele é enviado para a fornalha. Tudo isso ocorreu lá na Babilônia.
E aí, no ano 539, ou seja, o povo de Israel já estava todo bagunçado, já tinham sofrido, cada um dos reinos já tinha sofrido um exílio. Vem o período dos persas. Os persas invadem a Babilônia e dominam o povo de Israel, porém a dominação dos persas é mais permissiva. Então os assírios levam todas as pessoas para a Assíria para trabalhar lá, todos os judeus. Os babilônicos levam os melhores para a Babilônia e povoam lá no Reino do Sul com pessoas da Babilônia, né? E os persas, não. Os persas, eles dominam o povo de Israel, dominam a Babilônia, expulsam os babilônios, dominam o povo de Israel, mas eles deixam que eles tenham a religião deles, que eles cultuem a Yahvé, que era o Deus deles. Aqui inicia-se a reconstrução de Israel, com Esdras e Neemias. Então, o livro de Esdras e Neemias está inserido nesse contexto aqui, ó, a restauração dos muros, porque todas essas invasões, eles destruíram toda a cidade. Então, o templo que Salomão fez foi destruído aqui, ó. O templo estava lá no Reino do Sul, né, em Jerusalém. E o templo foi destruído, os muros da cidade foi destruída. Essas invasões geralmente eram muito agressivas, muito violentas. Então, no período dos persas, ocorre a reconstrução. Esdras e Neemias começam a reconstruir Jerusalém. Então, reconstroem os muros, reconstroem o templo. Então, essa reconstrução demorou alguns anos, e depois que eles reconstroem, né, aí surgem alguns outros profetas, como por exemplo Malaquias. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, e ele viveu um pouco depois desse contexto aqui, ó, de reconstrução dos muros, perto do próximo ponto, que é o período interbíblico. Ou seja, quando você olha a sua Bíblia, lá no livro de Malaquias, acaba o livro de Malaquias, aí tem uma página em branco, ou então algum estudo, né, como é a Bíblia de estudo aqui, algumas páginas de estudo, falando de um período chamado período interbíblico. Malaquias escreve o seu livro no ano de 430 e Jesus vai nascer no ano 1 depois de Cristo, né, no ano 0, na verdade. Então, durante 430 anos, Deus permanece sem revelação. Deus não quer dizer que Deus ficou calado, né? Esse é um termo não muito preciso. Mas Deus não levantou profetas como ele levantou no povo de Israel antes. Deus já tinha se revelado na Escritura, né? E Deus, ele não traz nenhuma revelação a mais nesse período. Então a gente não tem textos inspirados por Deus como regra de fé e prática. Alguns livros que existem desse período, que existem na Bíblia Católica, por exemplo, que eu li ano passado, são interessantes do ponto de vista histórico, como o livro de Macabeus, por exemplo. É muito bom, que narra essa guerra que ocorreu. Então, só para vocês entenderem, Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, no ano 430, e aí inicia-se o período dos persas. Os persas, eles reinam até o ano 331 a.C. Ou seja, eles reinam, na verdade, desde o ano 539 até o ano 330, quase 200 anos, mas aqui é o período que encerra-se a revelação, né? Malaquias estava profetizando nesse período aqui. Então, de 430 até o ano 1, é um período de ausência de revelação de Deus, de revelação escrita da Bíblia, né? De inspiração bíblica. Então os persas reinam até o ano 331, depois surge Alexandre o grande guerreiro grego, e ele domina o reino dos persas, e o povo de judeu está tudo aqui, ó. O povo de judeu é subjugado por todos esses povos. Então os gregos dominam o povo de Israel, a Palestina, aquela região, do ano 331 até o ano 167. Aí,
do ano 167 até o ano 63, surge o período dos Macabeus. Macabeu era um judeu que se revoltou contra os gregos, contra essa opressão que eles sofriam. Eles não aguentaram mais e eles se rebelaram, fizeram guerra, pegaram em armas, houve muita guerra e ele, com seu exército, junto com outros judeus, eles conseguiram se libertar durante 100 anos dos gregos. Então eles foram muito, tiveram muito êxito nisso. Então eles ficaram 100 anos no poder. Então o povo achou que tinha acabado a opressão que eles iriam sofrer, né? Porém, no ano 63, surge o Império Romano e os romanos dominam. Aqui já estamos perto do nascimento de Jesus. Então todo esse contexto aqui, ó, grego, romano, ó, aqui que vai trazer o contexto histórico para o nascimento de Jesus. Né? O contexto grego e romano. Porque os povos naquela época, quando eles dominavam uma nação, eles queriam impor sua cultura. Então os gregos ensinavam a língua grega. Por isso que a Bíblia que Jesus e os apóstolos tinham em mãos era a Bíblia chamada Septuaginta grega, que foi escrita no ano 250 antes de Cristo, nesse período aqui, ó. O que é Septuaginta grega? É a tradução do Antigo Testamento para o grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que era a língua dos judeus. Porém, como os gregos já estavam dominando há muito tempo, muitos judeus nasceram nesse momento aqui e já nasciam sabendo falar apenas grego. Então os judeus viram a necessidade de uma tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego. Aí surge a Bíblia Septuaginta grega. Oi? Então, nesse período dos Macabeus, eles ainda tinha poucas pessoas que falavam hebraico, mas a maioria, por eles estarem já nesse contexto, eles falavam grego, entendeu? Eles tinham sido dominados pelos gregos durante quase 200 anos. Ó. Então, a maioria dos judeus já falava grego, já nasceram falando grego, entendeu? Mas existiam alguns ainda que falavam hebraico, tanto que eles conseguiram traduzir, né, a Bíblia do hebraico para o grego. Nem todo mundo falava grego, mas já era muito difundido. Então, aqui começa a surgir o contexto para o nascimento de Jesus. Aí a gente chega no Novo Testamento. Então, o período interbíblico, ele é um período importante para formar a cultura a qual Jesus vai nascer. E aí surge João Batista, batizando lá no deserto, proclamando que o reino de Deus tinha chegado, e Jesus nasce junto com João Batista, né? Aqui surge a figura do Messias. Então, olha que interessante. Desde Gênesis 3,15, que Deus viu que o homem tinha caído em pecado e ele decidiu tomar uma solução para remediar esse pecado do ser humano, desde lá até a vinda de Jesus, ou seja, mais de 2.000 anos de história, ou melhor, 2.000 anos de Abraão, né? De Adão até Abraão, a gente não tem cronologia exata, não tem como a gente saber quando Adão nasceu. Mas, pelo menos 2.000 anos de história, desde Abraão até Jesus. Então, nesses 2.000 anos de história, Deus estava conduzindo a humanidade para trazer à luz o Salvador. E aí Jesus nasce. Jesus, ele cumpre todas as profecias de tudo isso que a gente viu até agora. Jesus cumpre todas as profecias do Antigo Testamento, prega as boas notícias, né? O Evangelho. Evangelho no original significa boas novas, boas notícias, né? Jesus, ele escolhe 12 discípulos para ensiná-los o Evangelho, morre, ressuscita e envia esses 12 discípulos para pregar a todos os povos até os confins da terra. E aí a gente entra no próximo período, que é a divulgação do Evangelho, que era basicamente oral. Os judeus, eles tinham a prática de decorar muitas coisas. As orações eram colocadas em formas de música para facilitar a memorização, né?
Então existia muita métrica, muito ritmo. Então era muito fácil para o judeu. Tinha judeus que decoravam todo o Antigo Testamento, sabiam todo o Antigo Testamento de cor. Então era muito impressionante a capacidade deles de decorar. E aí o evangelho inicialmente é divulgado pela via oral, pela pregação falada do evangelho. E aí Paulo, Pedro, os apóstolos começam a viajar e expandir, criar outras comunidades, criar igrejas, fundar igrejas, e aí surge a necessidade de uma comunicação entre essas igrejas. Surgem as cartas, né? Paulo, principalmente, foi o que mais escreveu. Ele escreveu quase a metade do Novo Testamento. Ele escreveu muitas cartas para comunicar com essas igrejas que ele tinha fundado. Então, e essas cartas posteriormente se tornarão a Bíblia. Se tornarão a Bíblia. Paulo ele morreu no ano 64. Paulo e Pedro, né? Então é nessa época que surge esse sinal do peixe, porque Nero começa a perseguição dele no ano 64. Então ele começa a queimar pessoas em praça pública, a colocar os cristãos no Coliseu para que eles fossem mortos pelas feras. E aí estava sendo perigoso ser cristão. Então, como Jesus multiplicou os peixes, né? Então eles faziam a metade do peixe no chão. Se a outra pessoa fizesse a outra metade, é porque ela era cristã. Se a pessoa não fizesse nada, é porque ela não tinha entendido o código. E aí, gente, depois dessa comunicação entre as igrejas, surge a última palavra do nosso resumo, que é a consumação, né? Criação, queda, redenção. Ou seja, a consumação é o ápice da redenção. Deus ele veio redimir todas as coisas. Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele inaugura o reino de Deus na terra. Então, na teologia, a gente costuma dizer que a gente usa duas expressões, o já e ainda não. O reino de Deus já veio, porém não em sua plenitude. Então, nós cristãos somos chamados para trazer a realidade da redenção de Deus para este mundo. Então, isso em toda a nossa vida, através do que a gente fala. Então, quando a gente deixa de falar palavrão na nossa vida, quando a gente se converte, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo os princípios do reino de Deus para essa terra agora, para que as pessoas experimentem um pouquinho do que será no céu, quando Jesus voltar e consumar todas as coisas. Então, quando a gente trabalha naquilo que Deus nos chamou para fazer, e não por dinheiro, ou para ficar rico, ou por fama, ou por poder, quando a gente trabalha na nossa vocação, a gente faz o que a gente ama e a gente vai fazer com excelência, com muita vontade e com gosto de vida. Então, quando a gente faz isso, a gente está trazendo um outro princípio do reino de Deus e trazendo aqui para a terra, que é um princípio da justiça, da verdade, que é prestar um bom serviço, abençoar a vida das pessoas com o nosso trabalho, seja ele vendendo algum produto de qualidade para abençoar a vida das pessoas, vendendo um serviço de qualidade, como é o meu caso como educador físico. E eu estou tentando ser um excelente educador físico, ajudar pessoas a melhorarem a sua saúde, a passar em concurso, enfim. Tudo isso para mostrar para as pessoas que um dia virá Jesus e vai restaurar todo esse universo, incluindo o planeta Terra, e um dia elas não vão precisar mais lutar contra as doenças, não vai ser tão doloroso ter uma vida saudável. Então, cada uma pessoa, na sua vocação, ela está trazendo e cooperando, como Paulo diz em 1 Coríntios 2,9, cooperando com Deus na redenção de todas as coisas. Então, a fé cristã é maravilhosa por isso, porque nós somos colegas de trabalho de Deus. Deus nos chamou para ajudá-lo a restaurar a criação. Isso é maravilhoso. E isso dá um novo significado para o trabalho, né? Porque na nossa aula de vocação nós já falamos sobre isso. Nas culturas gregas, romanas, o trabalho era visto como uma maldição. E muitos cristãos hoje ainda acham que o trabalho é uma maldição, porque depois da queda, o que Deus fez? A gente falou isso na aula passada.
falou com Adão: do suor do seu rosto comerá o seu pão. Porém, o que Deus estava fazendo ali era dificultando o trabalho e não punindo Adão com o trabalho. Porque antes da queda, Deus já tinha dado o trabalho para Adão. Gênesis 2,15. Deus colocou ele lá para cultivar e guardar o jardim. Então, o trabalho é maravilhoso. O trabalho é uma das formas que a gente tem de ajudar Deus a restaurar todas as coisas. A gente pode ajudar Ele pregando o Evangelho, criando bons filhos, ajudando a igreja, ajudando pessoas, fazendo obras missionárias, por exemplo, fazendo caridade. Mas o trabalho é uma forma excelente da gente cooperar com Deus na redenção de todas as coisas, né? Fazendo a nossa vocação, cumprindo a nossa vocação. Então, gente, um exercício que eu deixaria para vocês é vocês depois olharem para esse. Quem não assistiu a primeira aula, assista a primeira aula e depois essa segunda aula. E aí, vocês tentarem refazer toda a história bíblica só com esse slide aqui, ó. Então vocês irem contando. Imagina que vocês vão contar uma história para alguém e aí você vai contando. Olha, no princípio Deus criou todas as coisas, criou Adão e Eva e eles pecaram, houve a queda. E aí aqui faltou um aqui de Noé, né? Antes dos patriarcas tinha que ter aqui um de Noé. E aí Deus criou Adão e Eva, eles pecaram, e aí o pecado entrou na humanidade, e depois de várias gerações a terra estava corrompida, Deus chamou um homem chamado Noé, e aí Deus fez uma aliança com ele, matou todas as pessoas e preservou ele e a sua família. Depois de Noé, depois de algumas gerações, surge um homem chamado Abraão, aí entra no período dos patriarcas. Então, a ideia é você dominar essa é o que a gente chamou na primeira aula de metanarrativa, que é essa história que está por trás de tudo, que é essa história, essa linha do tempo, né? Por isso chama panorama, é uma linha do tempo, é uma história bem superficial. E aí, dentro de cada livro, você vai ter várias histórias que vão complementar essa metanarrativa. E aí você vai contando a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jacó teve 12 filhos, veio José. José foi mandado para o Egito, foi vendido para o Egito. E aí houve fome, o pessoal todo foi para lá para o Egito. Eles ficam lá 400 anos como escravos. E aí Deus levanta Moisés, a gente está aqui, ó. Então, vocês têm que dominar essa metanarrativa, essa história resumida, através de pequenas palavras-chave, assim, ó, tempo dos juízes, tempo do Reino Unido, o tempo do reino dividido, que surgiu os profetas, aí vem os cativeiros, e aí depois o Novo Testamento. Ó. Então vocês têm que dominar essa história através de pequenas palavras, assim, ó, criação, Noé, igual eu coloquei aqui, eu coloquei em 22, né? Criação, Noé, Reino Unido, Reino Dividido. Vocês têm que saber dominar essa história para a Bíblia fazer mais sentido.